Aí quando você fala em casamento igualitário hoje, o que acabou gerando isso? Pessoas que estão abrigadas por direito sucessório, ou seja, quando um morre, porque tinha esse problema também, né? A família, quando o cara vivia com outra, a família não olhava para a cara do gay, aí quando morria o companheiro não ficava com nada, porque a família rapelava tudo. Mas isso se resolve. Aí quando você fala em casamento igualitário hoje, o que acabou gerando isso? Pessoas que estão abrigadas por direito sucessório, ou seja, quando um morre, porque tinha esse problema também, né? A família, quando o cara vivia com outra, a família não olhava para a cara do gay, aí quando morria o companheiro não ficava com nada, porque a família rapelava tudo. Mas isso se resolve também com testamento. Ah, o plano de saúde. Bom, são várias questões que não fazem sentido você atribuir o mesmo quilate que tinha da união com o homem e com a mulher, de uma época que a mulher ela era a dona de casa. O que acabou acontecendo com a união igualitária é que muitos gays passaram a encarnar o papel da mulher de antigamente. Então, os gays vão buscar maridos troféus, né? Geralmente jovens mais bonitos, que ficam na academia o dia inteiro. E hoje a gente tem um público gigantesco que não é mais interessante de conversar. Porque antes, eu saía com o Clodovil, vou conversar com o Clodovil, tinha 18 anos, 20 anos de idade. Aquilo era um poço de cultura, um poço de amargura também, porque são as dificuldades da época. Mas uma pessoa muito interessante. Pessoas. Sem dúvida nenhuma. Olha, eu tinha 19 anos nessa foto, com o Clodovil no Ritz. Muito interessante. No Ritz da Alameda Franca. Sei. Tinha 19 anos nessa foto. E isso não só para o Clodovil, mas a maioria, né, eram médicos formados, eram os melhores nas áreas de atuação de cada um. Você dedica a ele o teu último livro, né? Foi, exatamente. E hoje, se você sai na noite hoje, você não encontra mais gente interessante. Você não encontra mais gente que sabe o que é Baudelaire, você não encontra mais gente que fale um francês, você não encontra mais gente que está preocupada em ter uma carreira. Ah, o que você faz da vida? Ah, não faço nada. E hoje o que é pior ainda, isso também tanto para homens, mulheres e mulheres heterossexuais, quanto para homens homossexuais. Mulheres homossexuais eu não sei. Mas o mercado da prostituição hoje, o mercado do mais 18, porque sempre tem uma nomenclatura melhor, mais suave, mais eufemística, né? Ah, o produtor de conteúdo 18+. Não é que faz pornô, é o cara que tem lá o OnlyFans, se filma transando, as pessoas pagam para assistir e ele cobra por programas. Na minha época, a época do gueto, que a gente já saía meio que escondido, porque tinha muito problema de violência naquela época, quem se prostituía tinha vergonha. E muita gente que se prostituía, que eu conheci daquela época, se prostituía para conseguir comprar um negócio, ter um negócio ou fazer uma faculdade. Hoje não, a exposição do corpo e a venda do sexo e também a exposição de si próprio como sugar baby, isso contaminou essa geração mais jovem, que já é uma geração mais sensível, que não aguenta absolutamente nada. Não estou dizendo que homofobia não existe, mas tudo é homofobia, tudo é preconceito. E como eu nunca me deixei, nunca aceitei ter o papel de vítima, assim como o Clodovil nunca aceitou na vida dele ser vítima, só que o Clodovil ele era um nível maior que o meu. Porque como o Clodovil não aceitava ser vítima, ele fazia todo mundo de vítima dele. Né? Necessariamente todo mundo era vítima do Clodovil. Ele não deixava para ninguém. E hoje isso mudou muito, então perdeu-se um pouco do encanto. Né? Criou-se esse mercado de casamento, esse mercado de pensões, esse mercado 18+.
Então é uma coisa que eu cheguei a esse ponto da conversa, não lembro porquê, mas foi justamente isso. Não, perfeito. Como é que você se define ideologicamente, Pavi? Olha, eu sempre fui... Além de ex-apresentador. Além de ex-apresentador... Isso. Não é? Isso porque a gente estava falando de arte, etc., né, de cantar, eu estava falando de música. Eu lembrei do Fio da Meada. Ótimo, depois voltamos. Lembrei o Fio da Meada. Lembrei o Fio da Meada, que eu falei assim, né, que o gay gostava de arte, e aquela época toda, de fato a gente convivia com muita gente que gostava de arte e tomava muita familiaridade né, com arte, com as questões clássicas, etc. Eu sempre gostei muito de música, teatro, etc. e tal. Teatro, já falei que eu escrevia peça, fazia o teatrinho, e depois a música é uma paixão que eu sempre tive, mas nunca soube cantar e fui aprender recentemente, mas eu lembrei o Fio da Meada. É isso aí. Graças a Deus. Agora, como eu me defino politicamente, é difícil no Brasil você se definir politicamente. Muita gente fala que é conservador e não é. Muita gente fala que é liberal, mas não é. E no Brasil hoje, quem fala que é de esquerda não é. Porque a gente não aprende no Brasil mais grandes linhas de pensamento. A gente não aprende em português e matemática, a gente vai falar em grandes linhas de pensamento político, quase que impossível, é impossível. Então eu fui descobrir, na verdade quem descobriu o que eu era foi um ex-amigo meu. Eu coleciono ex-amigos. Eu tenho mais ex-amigo do que ex-namorado. Ex-namorado eu tenho muito pouco, porque eu nunca consegui manter relacionamento por muito tempo. Agora, ex-amigo eu tenho de montão. E ex-amigo é uma coisa muito triste, muito doída. E foi um ex-amigo que descobriu qual era a minha escola de pensamento político. O ex-amigo é o Leandro Carnal. Leandro Carnal. É ele que descobriu qual era a minha escola de pensamento político. Porque eu não sabia até então. Eu me achava liberal. Tanto é que antes de eu voltar a escrever, voltar a dar aula, eu fiquei um período vivendo a vida um pouco loucamente, né? Foi uma adolescência tardia que eu nunca tive, porque eu trabalhava muito, e quando eu comecei a fazer dinheiro com a advocacia, eu tive uma fase de adolescência já com quase 30 anos. E uma hora a gente precisa fazer merda nessa vida, um pouco, porque senão ninguém dá conta. Eu me achava liberal e passei pela fase do ateísmo. Sou de uma família muito católica, a tradição toda católica, sempre estudei muito patrística, teologia, Santo Agostinho, Santo Tomás, etc. Que é admirador do Papa Francisco também? Fui muito. Eu sempre me emocionei muito com ele. Teologicamente, ele não entregou muita coisa, mas sim, ele é um Papa que me emocionou muito na minha fase de ateu. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.